Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais com o livro Espírito da Verdade. Nessa caminhada dessa leitura e reflexão que estamos fazendo juntos, chegamos hoje no capítulo 29, que é Se Tens Fé. Então vamos à leitura. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um, com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transmitirás ao mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante e, mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas, sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que pode prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Esse capítulo aqui, 29, Se Tens Fé, ele faz referência ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis, item 11, ação da prece, transmissão do pensamento. E Emmanuel aqui nos trouxe fé para refletirmos juntos hoje. E o que é fé? Embora a gente não tenha como definir precisamente o que é fé, porque cada um vai ter o que é fé para si. Cada um tem uma definição do que é fé para si. E a fé é algo abstrato, é algo que nós não podemos tocar. Na verdade, é algo que nós podemos sentir, nós não temos fisicamente. E nós, tudo que nos remete à religiosidade, somos um pouco de São Tomé, só acreditamos vendo. Mas a fé nós sentimos cada um dentro de nós. Então, por isso, eu aprendi e passo aqui com vocês conversando, que fé para mim é aquele comprometimento que eu tenho com Deus. Por que comprometimento? Porque é mais que acreditar. É mais que acreditar. Porque vejam só, quantos de nós já não frequentamos e mudamos de religião? Uma hora frequentamos uma religião, depois achamos que aquilo não nos preenche, aquilo não nos traz respostas, aquilo não alcançamos aquilo que ou não nos tocou, não nos deu sentido para aquilo que queríamos entender, e aí buscamos outra. Isso nos faz entender que nós, em tese, não precisamos, não só em tese, mas na prática também, não necessitamos só da religião. Nós necessitamos da religiosidade. Isso que é mais importante para cada um de nós. Porque todas as religiões, quando falam de Deus, elas têm a sua bondade. Elas são amparadas por Deus. Elas falam do amor, ensinam e pregam o Evangelho de Jesus e demonstram esse amor. Então todas as religiões são boas.
Quem pode conduzi-las por mau caminho somos nós. Nós que muitas das vezes deturpamos alguma interpretação. Mas a fé é individual de cada um. É mais do que aquilo que você acredita, é aquele comprometimento que você tem com Deus. E aqui o André Luiz, ele tem nesse caso aqui, o Emmanuel, ele tem uma frase que diz assim: fé representa o dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então a doutrina espírita, ela nos traz um ponto de vista sobre a fé, que qual é o tipo da fé que nós devemos ter? Qual é a fé que nós devemos trabalhar, burilar dentro de nós? A fé raciocinada. Não é uma fé cega, uma fé que pede qualquer coisa sem entender a razão do pedido. Uma fé que busca qualquer coisa sem entender o sentido que eu faço, sem o sentido que eu sou para a vida e que a vida representa para mim. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar isso, essa fé raciocinada, essa fé que pensa. Mas como assim? Porque o entendimento nos auxilia muito. É através do entendimento que nós encontramos as razões das aflições pelas quais nós passamos. E a doutrina espírita vem nos ensinar isso através do Evangelho de Jesus, quando diz bem-aventurados os aflitos. Mas bem-aventurados, o que ele quer dizer? As provas pelas quais eu tenho que passar, eu tenho que ter fé diante delas, que é o texto que também nos ensina. Eu tenho que ter fé perante esse momento de dificuldade, eu não posso esmorecer, eu tenho que ir adiante. É essa fé raciocinada que vai me estruturar, é essa fé raciocinada que vai me auxiliar a passar esse momento de dificuldade e que eu saio mais forte. Mas veja, não é uma fé que me motiva somente como motivação, é uma fé, como eu disse, estruturada. É uma fé que me dá uma razão para seguir, é uma fé que me estrutura na caminhada no sentido de fortalecimento. Não é o puro positivismo ou só otimismo. Não, existe uma razão. Essa fé é a fé raciocinada. Eu passo por aquela dificuldade, mas o meu pedido é raciocinado através daquilo. Eu não peço para que Deus me livre daquela situação, mas eu peço para que Ele me dê força, para que Ele me dê discernimento, para que Ele clareie as minhas ideias e que eu enxergue alternativas e respostas e saídas que me concluam aquela situação. Isso é uma fé raciocinada, né? E é exatamente nos momentos mais duros que eu vou ter que fazer o uso da minha fé. É naquele momento que a gente sabe, são vários, o momento da enfermidade, o momento do desespero, o momento de um problema familiar, enfim, poderíamos ficar aqui elencando o período inteiro aqui de quantas dificuldades pelas quais passamos, mas a resposta seria uma só. Se eu tiver fé, e a fé raciocinada, que vai me orientar, através da prece, a fazer o meu pedido da melhor maneira possível, pedindo orientação para que eu siga um caminho, que eu atravesse essa dificuldade e que eu saia fortalecido. Fortalecido no sentido de razão, de raciocínio. Que eu entenda por aquilo que eu tenho que passar. É como vimos há poucas lições atrás. Não adianta muitas das vezes eu querer mudar o destino. O que eu tenho que passar está traçado. Mas aí vem essa fé, auxiliada pela prece, que faz o meu pensamento caminhar pelo fluido cósmico universal e chega até aos benfeitores celestiais, ao meu mentor, a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, e eu peço a eles o quê? Discernimento, luz, entendimento, para que eu passe da melhor maneira, para que eu seja amparado nesse momento de dificuldade. É isso que essa lição vem nos ensinar. Porque a fé, na verdade, ela não vai me livrar daquela situação, mas ela vai me ajudar a passar. Ela vai me ajudar a enfrentar. Porque na frase de Maria, tudo passa.
não há sofrimento eterno. Tudo há um fim, há um ciclo que se conclui. E a situação pela qual me enfrento também passará. E aí no livro Vinha de Luz, no capítulo 13, ele diz exatamente isso. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos que considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Então, vejam só, às vezes nós procuramos o que queremos ouvir, mas é só para fugir da nossa realidade. Nós temos que nos fortalecer na fé raciocinada. Essa fé que nos ajuda a passar todas essas situações. E a fé é cada um de nós. Temos ela dentro de cada um. Há pessoas que pedem para aumentar a sua fé. E aí eu acredito que estão exercendo como São Tomé, pedindo para que Deus prove mais ainda para elas maneiras, formas que Deus está conosco. Mas é ao contrário, sou eu que tenho que exercitar essa fé. Sou eu que tenho que colocar em prática através da minha oração, da minha prece. E concluo na frase de Chico, no livro Amigo. A fé em Deus não te desligará do parente difícil, porém, ajudar-te a aceitá-lo e compreendê-lo em teu próprio benefício. Aqui nessa frase, o exemplo foi como parente difícil, que nós sabemos que muitas das vezes reclamamos da parentela, do nosso âmbito familiar. Mas as situações são várias. Então, que pratiquemos e exercitemos essa nossa fé, conosco mesmo, através da nossa oração, através da nossa prece. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, leia o Evangelho e até o próximo programa. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.